Seja bem-vindo ao culto online da Igreja Batista da Granja Viana. É uma alegria muito grande ter você aqui com a gente. Esse é um momento para a gente agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele é para nós. Aproveite esse momento para reunir a família e ter esse momento de comunhão dentro de casa. E não se esqueça de curtir essa transmissão, compartilhar com seus amigos e familiares e também se inscrever no nosso canal do YouTube. O nosso prédio se mantém fechado, mas a igreja continua em missão. Deus abençoe e um bom culto a todos nós. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, graça e paz, tudo bem com vocês? Um bom domingo a todos vocês, espero que vocês estejam aí reunidos para o nosso tempo de louvor, de adoração, de celebração ao Senhor. Claro, a gente está vivendo, acho que nunca experimentei tanto esse misto de alegria e tristeza presente em todo o tempo, em todo momento da vida, todos os dias. É isso mesmo, a Bíblia diz que nós devemos chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. E nós choramos a morte de mais de 250 mil pessoas. É um número assim terrível, por uma única forma de doença. Estamos assim vivendo em pandemia e queremos nos solidarizar, queremos abraçar, queremos orar, queremos pedir o consolo do Senhor sobre todas as famílias e aqueles que nesse momento sofrem com a perca de alguém querido, amado, um pai, uma mãe, um tio, um esposo, uma esposa, um filho. Essa semana tive uma notícia de alguém muito jovem que faleceu. Imagino a dor dos pais, a dor da esposa, casado recente. Tantas outras histórias assim. Dificílimo viver o tempo que nós estamos vivendo sem pensar nisso. Então, ao mesmo tempo, nós nos compadecemos e oramos para que Deus traga consolo e nos dê capacidade de abraçar todos aqueles, mesmo distantes, que estão sofrendo conforme as nossas condições. Por outro lado, eu digo que me alegro, porque há muitas coisas acontecendo que nos trazem alegria em meio a tudo isso. E não podemos negar também o fato de que Deus está trabalhando e nos dando razões para louvá-lo, agradecê-lo e experimentar a alegria. É nesse misto que eu convido você a celebrar ao Senhor. E nesse espaço de celebração, é um espaço para nós cantarmos a palavra com alegria. Mas é um espaço também para nós orarmos e chorarmos e também lamentarmos diante do Senhor. O culto não é só um espaço eufórico. O culto é um movimento litúrgico com várias emoções presentes. Mas tudo isso fazemos na presença e para a glória de Deus. E o Salmo 100 faz um convite dizendo: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. E isso é uma realidade, somos o seu povo, somos o seu rebanho. Jesus disse que Ele é o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Então eu queria convidar você, junto com os seus, quem estiver com você, a celebrar conosco, com toda essa proposta litúrgica que o culto nos traz, de oração, de cântico, de ouvir a palavra, de contribuirmos, e tudo isso para a glória de Deus. Vamos fazer isso? Se você quiser convidar alguém para estar conosco, você pode compartilhar esse nosso momento de culto, seja pelo Facebook, pelo YouTube, através do WhatsApp da sua família. Convide a pessoa, diz: vamos ter um tempo de celebração do Senhor, onde podemos experimentar a sua bondade, sua graça e reconhecer o seu amor em tudo. Vamos orar por isto? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, porque apesar de tudo que vivemos e experimentamos como sociedade e numa experiência mais ampla, como o mundo está experimentando, nós reconhecemos a tua graça, a tua bondade. Por isso, choramos com os que choram e nos alegramos com tudo aquilo que o Senhor tem feito em meio a tudo isso. O Senhor tem colocado generosidade no coração de muitas pessoas. O Senhor tem consolado a muitos, o Senhor tem salvado pessoas. Enfim, o Senhor está trabalhando e isso é uma bênção. Senhor, eu oro para que o Senhor nos dê um tempo muito especial, que não seja só um vídeo na internet,
mas que seja um tempo de culto, de celebração. Que o Teu Espírito Santo nos conduza nesse período, aonde Ele possa mesmo glorificar o nome dEle. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém, meus irmãos? Queria convidar você então a abrir o seu coração e louvar ao Senhor junto conosco. Vamos juntos? Irmãos e irmãs, graça e paz da parte de Jesus. Que Jesus visite a sua vida. Que esse Deus que transborda amor esteja com você aí. E eu quero convidar você a louvar esse Deus maravilhoso que nos resgatou do pecado. E hoje a gente pode viver, em nome de Jesus, essa graça maravilhosa. Vamos cantar. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é o Senhor, a verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Glória a Deus. Glória. Sei que os meus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã.
os seus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto, também de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em teu amor, pois eu
Recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, 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 em teus braços é o meu descanso. E agora vamos ter o nosso momento de oração. Oração comunitária. E eu gostaria que nossa oração saísse de um texto da Bíblia. E é a minha oração, a minha vontade. E está no Salmo 25, só um versículo, versículo 14, que diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais dará a conhecer a sua aliança. Para os que os temem e os que terão a sua aliança. Então, quem teme ao Senhor e tem a sua aliança, vai acontecer o quê? Vai conhecer a intimidade do Senhor. Intimidade nós conhecemos de poucas pessoas. Talvez do nosso cônjuge, talvez de um amigo muito íntimo, ou dois, onde podemos nos abrir, nos conhecer, mas Deus se mostra, a sua intimidade se mostra para aqueles que o temem, para aqueles que conhecem, que receberam a sua aliança. A nossa aliança é essa, que ele confessar Jesus como o Senhor será salvo, nós temos a vida eterna. Então a minha oração hoje é para que a intimidade do Senhor seja para nós. E essa intimidade, somente ela pode nos consolar e nos levar na hora do sofrimento. Nós temos pessoas sofrendo na igreja, principalmente com saúde. O irmão Edivaldo com Covid, temos que orar por ele. A Jânia está um pouco melhor. Outras pessoas que estão doentes. E a minha oração é que a intimidade do Senhor seja conhecida deles, que eles sejam íntimos do Senhor. Isso faz com que eles levem essa dor, mas para a glória de Deus. Então, muito mais que cura, eu peço que a intimidade do Senhor seja realidade na vida das pessoas que sofrem. E para as pessoas enlutadas, pessoas que perderam seus empregos. Queria orar pelo Acre, que além do Covid está com enchentes, tantas pessoas estão sofrendo ali. E a nossa igreja está se mobilizando para ajudar. Mas que tudo isso concorra para que a intimidade do Senhor seja mostrada para certas pessoas, para essas pessoas. Que elas possam ser mais íntimas do Senhor com toda essa aprovação. Então vamos orar? Eu vou orar agora. Nosso Deus e Pai, Deus e Pai, nosso Deus que é Deus soberano, e Pai que é amoroso, nosso pessoa que eu posso falar, abrir meu coração, por isso que falamos nosso Deus e Pai. Eu quero pedir e te agradecer, Senhor, te pedir que essa realidade, a intimidade do Senhor para aqueles que o temem, que nós te conheçamos mais intimamente, Senhor, tenhamos mais comunhão contigo. E as pessoas que estão sofrendo agora possam ter essa comunhão.
possam sentir a Tua presença e saber que o Senhor está presente, Deus. Isso é o maior consolo que tem. Então, Deus, que eles possam conhecer a Sua aliança, a salvação que tem. Ó Deus, em nome de Jesus eu te peço isso. Abençoa as pessoas da nossa igreja, as pessoas que não são, que estão sofrendo agora. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. E agora é a hora da nossa momento de ofertas. Nós estamos vendo como que nós podemos ajudar esse povo no Acre. Não adianta que não dá para sair daqui um caminhão para lá, nós temos que mandar dinheiro em espécie para eles comprarem as suas cestas. Nós temos participado na vida de pessoas, de pastores, nós temos as nossas contas aqui, porque o prédio continua aqui com as suas despesas. E eu quero agradecer a Deus porque Deus tem tocado o seu coração e nada tem nos faltado. Deus tem nos suprido. Isso é muito bom. Então agora é uma hora de nos lembrarmos como que nós vamos fazer para contribuir. Vai aparecer aí o número da conta, que você pode fazer transferência pelo Pix. Pode fazer transferência, vai ter um QR Code que você pode captar com o seu celular e aí você contribuir com outras maneiras que tem por lá. Mas faça isso com alegria, sem constrangimento, mas faça, porque as nossas despesas elas só serão pagas com a nossa oferta. Então, agora nós vamos ouvir uma música e pensa a quantidade, quanto que você vai dar. Isso aí é generosidade nossa que Deus vai colocar. Não pense num número exato, mas coloque e fala, Senhor, quanto que o Senhor quer que eu dê? Com alegria. Senão não dê não. Tá bom? Deus te abençoe. Um grande abraço. Como descrever? Como explicar? O amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar. Tu me conheces.
recebe o meu louvor, é de coração. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, que bom, estamos de volta aqui. Graças a Deus por esse tempo de contribuição, de adoração ao Senhor. E nós ainda continuamos, né, nesse nosso formato online, já estamos quase completando um ano desse período, mas graças a Deus por isso, graças a Deus, Deus tem sido fiel, Deus tem sido bondoso conosco, tem nos sustentado, nos dado a oportunidade de servi-lo mais. E a única coisa é que a gente não pode estar presencialmente, né? Graças a Deus a igreja não se resume ao encontro dominical. A igreja é um organismo vivo, que está em pleno funcionamento, conduzida pelo Espírito Santo, atuando no poder do Espírito Santo, dando testemunho do Evangelho. Você faz parte da igreja, você também é o corpo de Cristo, né? A igreja não é um prédio, por isso nós dizemos, as portas do prédio estão fechadas, mas a igreja continua em ação, viva e dando testemunho de Jesus Cristo. Graças a Deus por isso. Meus irmãos, minhas irmãs, eu queria que a gente desse continuidade. Nós falamos lá no final e começo do ano, sobre firmes na esperança. E agora, baseado na carta aos Filipenses, nós estamos falando sobre alegria apesar de. E hoje eu queria dar continuidade a esse tema. Só lembrando para os irmãos, vocês já sabem, mas essa carta foi escrita, é uma das cartas chamada de um conjunto de cartas que Paulo escreve da prisão. São cartas da prisão, Filipenses faz parte desse conjunto de cartas. E o apóstolo Paulo escreve numa condição de prisioneiro, né, do Império Romano, por causa do testemunho da sua fé, e vai morrer prisioneiro. E escreve a uma igreja que está sendo perseguida por causa do testemunho da sua fé. O apóstolo Paulo tem uma relação muito íntima com esse grupo aqui de irmãos e irmãs, justamente porque essa igreja nasce em uma das suas viagens missionárias, de uma forma extraordinária, onde Deus conduz ele a um lugar onde está um grupo de mulheres estudando, está um grupo de mulheres ali unidas, esperando para estudar a lei, e o apóstolo Paulo chega lá e vê aquilo uma possibilidade de pregar o Evangelho, ele prega o Evangelho, algumas creem, e ali enfim nasce a igreja de Filipos. Agora então ele escreve essa carta aos Filipenses. Essa igreja está sofrendo algumas questões, parece que há uma dificuldade aí entre a liderança, há uma disputa, há uma certa não concordância, e o apóstolo Paulo vai escrever também, além de incentivá-los a continuar firmes, ele vai escrever também para solucionar essa questão aí interpessoal, essa relação interpessoal que está acontecendo nessa igreja. E, além de tudo isso, né, o apóstolo Paulo vai usar como um grande tema essa carta alegria. O contexto dele é de prisão, o contexto da igreja é de perseguição, mas ele escolhe falar sobre essa alegria, ele vai dizer qual é o fundamento da sua alegria, que não é as circunstâncias pelas quais ele está passando, nem a igreja, mas o fundamento da verdadeira alegria, ele vai dizer que é Cristo Jesus, por causa do qual ele diz, eu considerei todas as coisas como perca, por causa do conhecimento da sublimidade de Cristo. Vai dizer isso no capítulo 3, no capítulo 4, ele vai fortalecer os irmãos para que pensem acerca daquilo que é bom, enfim. E por isso que o tema é alegria, essa palavra alegria vai aparecer muitas vezes aqui. Isso confronta diretamente a maneira como nós, como sociedade, hoje, talvez pensemos a alegria ou construímos a ideia de alegria, né? A gente tem muito a ideia de alegria como uma questão de euforia, é um momento eufórico. Isso pode ser produzido por um ambiente gostoso, ou pode ser produzido por alguma questão química, como as drogas, bebida. Enfim, Paulo vai mostrar para nós que não, o fundamento da alegria, a alegria pode ser experimentada inclusive no momento de dificuldade, porque o fundamento da alegria não é aquilo que é efêmero, passageiro e que se dilui muito facilmente com as dificuldades da vida. A alegria, o fundamento da alegria é Cristo. Por isso nós escolhemos esse tema, alegria apesar de. E aí eu queria dar continuidade então,
essa nossa temática, né? E a carta. Semana passada nós vimos um pouquinho do capítulo 2, eu quero voltar, e a partir do capítulo 2 nós vamos ver até o capítulo 2, versículo 1, até o versículo 11. Queria que você lesse comigo. Eu vou abrir aqui na versão da Bíblia NVT, Nova Versão Transformadora. É uma versão que eu gosto muito de usá-la. E queria convidar você a fazer essa leitura. Filipenses capítulo 2, versículo 1 diz: alguma motivação por estar em Cristo, alguma consolação que vem do amor, alguma comunhão no Espírito, alguma compaixão e afeição, então completem minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e um só propósito. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o elevou ao lugar da mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus o Pai. Queria convidar você a orar comigo nesse momento. Obrigado, Deus, por Tua palavra, obrigado por nosso encontro, obrigado pelo Teu Espírito que nos instrui, que conduz a nossa mente, não somente para que a gente possa entender a Tua palavra, mas que possamos absorver os conceitos que estão nela. E esses conceitos, essas verdades, esses princípios, é a Tua palavra e ela tem poder para transformar a nossa vida. Nós não queremos apenas aqui ter uma boa aula de Bíblia, mas nós queremos ir além disso. Queremos aprender com a Tua palavra e sim, queremos ter uma boa aula com o Espírito Santo. Mas além disso, nós queremos que essa palavra apegue-se ao nosso coração, confronte-nos, transforme a nossa realidade e a partir de nós promova a transformação aonde nós estivermos. E tudo isso, todo esse movimento redunde em glória ao Teu nome, ou seja, em conhecimento de quem Tu és. Nós oramos confiantes no amor e na graça de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Então, nós vimos um pouco semana passada, o apóstolo Paulo faz essa convocação a que houvesse concordância. E ele diz, quando há essa unidade efetiva, ele diz, isso completa a minha alegria. Nós vivemos em uma sociedade onde somos estimulados todo o tempo a buscar aquilo que é próprio nosso, buscar aquilo que nos satisfaz, né? A gente já falou sobre isso muitas vezes, existem livros, mas há um estímulo constante a que busquemos a nossa satisfação. E isso independe, pode ser a nossa satisfação no nosso parceiro, cônjuge, nos nossos filhos, a nossa satisfação no caminho acadêmico que escolhemos, no trabalho, enfim, de maneira que eu preciso encontrar essa satisfação e eu sou estimulado a todo tempo a buscar isso. Mas o apóstolo Paulo vai dizer aqui a essa igreja, e é para nós essa palavra, que a alegria está justamente quando nós encontramos a comunhão uns com os outros, uma comunidade onde nós possamos partilhar as nossas dores, as nossas alegrias, a nossa escassez, mas também a nossa prosperidade, onde tudo é compartilhado, e é nesse lugar que nós encontramos comunhão, comunidade. O verdadeiro sentido de comunidade, pensando biblicamente, só é possível na igreja de Cristo. E lembre, quando eu estou falando de igreja de Cristo, é claro que você sabe disso, eu não estou pensando apenas
nesse espaço físico ou em qualquer um outro espaço físico, mas na igreja de Cristo, que é formada por aqueles que têm a sua mente iluminada pelo Espírito, compreendem o plano eterno de Deus, confessam que são pecadores, creem em Jesus Cristo como seu Salvador, e aí, por meio do sacrifício de Jesus, eles começam a fazer parte da comunidade do povo de Deus. Esse sentido de comunidade só é experimentado de forma profunda, intensa e plena na igreja. A igreja é a comunidade do povo de Deus, onde nessa comunidade não existe mais a conjugação do verbo eu, no sentido de que egoísta, né? Mas nós conjugamos o verbo nós na comunidade. Nós precisamos lembrar que isso é uma perspectiva bíblica desde o Antigo Testamento. Quando o povo de Deus está lá no cativeiro egípcio, que Deus levanta Moisés para tirar o povo de lá, ele diz, você vai lá e você vai dizer, deixa ir o meu filho, o meu povo. Então, apesar de serem ali distribuídos em 12 tribos, e às vezes alguns estrangeiros, alguns que não eram do povo de Israel, mas Deus fala ao seu povo como um só povo. Na verdade, o propósito de Deus é que nós fôssemos um desde o Éden. Quando Deus cria o primeiro casal, você vai ver a narrativa do Gênesis, e quando o homem olha para a mulher, ele diz, esta é verdadeiramente carne da minha carne e osso dos meus ossos. Está lá no relato de Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, na criação do primeiro casal. Não há uma divisão, não há um campo de exploração no outro. O que traz esse campo de exploração, o que traz essa divisão, onde aquela velha frase, o homem é o lobo do próprio homem, isso é fruto do pecado. Por isso, a comunidade redimida, a comunidade resgatada por Jesus Cristo, não há mais espaço para essa ideia de que o homem é lobo do próprio homem. Isso é uma ideia do pecado, isso é uma ideia da queda. Mas em Cristo Jesus, Deus chama de novo pessoas, toda tribo, povo, língua, raça e nação, como está escrito em Apocalipse, para formar dessas pessoas um só povo. Faz com que pessoas de culturas, de lugares diferentes, de pensamentos diferentes, de pensamentos ideológicos diferentes, convivam no mesmo espaço e comunguem dessa vida comunitária, dessa unidade que ela é construída a partir da realidade de Cristo. Essa é a comunidade redimida. E é por isso que o apóstolo Paulo então vai escrever isso. Estão falando, como estava pensando lá, né, em Gênesis, no relato da criação, você não tem essa ideia de separação, de luta por bandeiras identitárias individuais. Isso é fruto do pecado. E veja, eu não estou menosprezando nenhuma luta justa, né? Mas eu estou dizendo que essas questões, elas são frutos do pecado. Nós vemos o outro como um empecilho para o meu desenvolvimento. Qual é o problema que eu tenho? Qual é a minha grande dificuldade? O meu problema é o outro. E aí, isso não é o objetivo de Deus, por exemplo, no início da criação, que nós vamos ver em Gênesis. Vem a queda, provoca isso, nós vamos ver todo o relato do Antigo Testamento, mas em Jesus Cristo nós somos chamados para formar uma só comunidade. E onde nós podemos ver isso? Na carta aos Efésios. Se nós abrirmos a carta aos Efésios, você vai perceber isso. Efésios, capítulo 4. Efésios capítulo 4, o apóstolo Paulo também diz o seguinte: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Olha o que ele diz: há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Também a carta aos Efésios vai dizer que a multiforme sabedoria de Deus
é manifesta por meio da igreja, que é esse corpo, que é essa unidade. Em Cristo, Deus faz uma nova humanidade. Em Cristo, Deus novamente, aquilo que foi separado, faz um. Por isso não faz sentido a disputa, né? Ou esse espírito que nós podemos dizer que não é só da nossa contemporaneidade, mas é o espírito que está no mundo, é a forma como as pessoas se convivem e se desenvolvem como sociedade, que essa disputa maluca, frenética, em todos os espaços. Por isso, a comunidade de Jesus, a igreja de Jesus, é o lugar onde essas barreiras quebram. Novamente, Efésios, o apóstolo Paulo diz, ele veio, evangelizou paz entre os homens e quebrou a barreira de inimizade que havia entre nós. Ele está falando especificamente sobre judeus e não judeus, mas ele quebra a barreira da inimizade. E para comprovar isso, o apóstolo Paulo diz, por isso não há entre vós homem e mulher, bárbaro, cita, porque Cristo é tudo em todos. Somos a comunidade viva, que é o corpo de Cristo vivo, atuante, e isso é testemunho para que aqueles que não creem em Jesus creiam que ele foi enviado pelo Pai para cumprir a sua missão. Por isso é muito sério quando nós pensamos isso, porque isso deve ser encarnado por cada um de nós, por mim e por você. Por isso alguns pecados que estão presentes na sociedade não devem ser tolerados de fato, e principalmente por nós cristãos. Ninguém deve ser discriminado por causa da cor da sua pele, por causa da sua origem de nascimento, por causa da sua cultura, da sua condição social. Ninguém deve ser condenado por isso ou colocado à parte, porque Cristo chama a todos e quebrou a barreira de inimizade que havia entre nós. Paulo vai falar isso aqui em Filipenses, voltando ao texto, dizendo, vocês devem completar minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. E quem é que opera tudo isso em nós? Quem opera isso em nós é o Espírito Santo, convencendo a você e convencendo a mim, convencendo a cada um de nós. Qual é o fruto e o resultado disso, dessa vida comunitária? É a glória de Deus, mas também é a cooperação mútua, é a cooperação entre nós. E qual é o fruto disso para a nossa sociedade, mesmo a sociedade que não reconhece o senhorio de Cristo? É que a partir dessa nossa compreensão, a nossa vivência vai salgando as nossas relações sociais, as nossas relações familiares, as nossas relações de trabalho, e de alguma maneira nós vamos levando essa realidade do reino de Deus, e o mundo vai experimentando o que é o verdadeiro sentido de comunidade. Então o apóstolo Paulo vai bater muito e vai afirmar isso na carta aos Filipenses, dizendo, isso é uma alegria, completa a minha alegria. E aí, qual é o exemplo que o apóstolo Paulo vai dar? Qual é o modelo que deve ser seguido? Porque é o seguinte, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos muitos modelos, né? Nós seguimos o modelo, nós construímos um ideal e queremos segui-los. E muitas vezes esse modelo pode ser a nossa abordagem política, a nossa ideologia política, né? Até falar de ideologia é uma palavra tão pesada, ficou desgastada, na verdade. Quando você pensa em ideologia, você pensa A ou B, e aí você é A, não é B e é contra B, o B não é A, é contra A, e ficou pesada essa ideia. Mas assim, nós construímos muitos modelos e queremos seguir esses modelos, mas o apóstolo Paulo diz, qual é o modelo que alguém que foi redimido e faz parte dessa nova comunidade tem que seguir? Ele diz, é Cristo. Sempre o modelo é Cristo. O modelo não é Moisés, o modelo não é Abraão, o modelo não é Davi, o modelo não é Elias, o modelo não é João Batista. O modelo é Cristo. É o Deus homem, é o Cristo que é homem e Deus ao mesmo tempo. E ele é um modelo para a nossa vivência comunitária. Não existe qualquer outra possibilidade de alguém que crê em Jesus, foi redimido por ele, estabelecer um padrão de vivência que não seja o padrão de Cristo. Por isso nós somos chamados cristãos.
Por isso, lá em Atos capítulo 11, aqueles primeiros seguidores do caminho foram reconhecidos como cristãos, como pequenos cristos, como discípulos. Qual é o modelo da igreja? O modelo da igreja é Cristo. Não é nenhum projeto administrativo, não é nenhum modelo de administração. O modelo da igreja e o padrão dos fiéis é Cristo. Por isso Paulo vai dizer, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E eu acho, isso aqui, alguns estudiosos vão dizer que esse trecho da carta aos Filipenses é um dos primeiros hinos cristãos, e é belíssimo esse hino. Mas se nós percebermos como Paulo vai traçando o modelo de Jesus, nós vamos perceber que é como se fosse uma descida, e é de fato. Veja lá. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Veja, prestemos bem atenção a essa fala do apóstolo Paulo. Muitas vezes nós costumamos dizer assim, né? Mas Jesus fez isso porque ele era Deus. Não. Jesus fez o que fez e viveu como viveu porque ele era homem e Deus, tinha as duas naturezas. A natureza humana e a natureza divina eram uma só coisa na pessoa de Cristo. E não é que ele faz isso porque ele era homem ou porque ele era Deus, mas porque as duas naturezas estavam presentes. Porque senão a gente pode usar a desculpa de dizer assim, Jesus perdoou porque ele era Deus. Não. Ele perdoou porque era Deus, sim. Mas o perdão é uma coisa que é possível ao homem a partir do exemplo dele. Entende? Então ele diz aqui, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. O texto aqui na NVT diz, tenho a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. E aqui é interessante, porque ele tem a natureza divina, ele é plenamente Deus. É claro que a compreensão disso, a gente pode estudar na teologia sistemática, ou até mesmo na teologia bíblica, a compreensão dessas verdades que nós chamamos de doutrinas da fé, ela é profunda e é, de certa maneira, um mistério. Como um ser tem duas naturezas que se fundem em uma só, e essa natureza divina e humana convivem, é um mistério. Tanto que, quando o apóstolo Paulo fala aqui, ele vai usar uma palavra que, para os estudiosos, é uma grande discussão, e eu não vou trazer isso aqui, porque não é o nosso ponto, nem o nosso foco, mas a doutrina do kenosis, do esvaziamento de Jesus. O que eu quero fazer o recorte é que o apóstolo Paulo vai dizer, tenho a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Você não vai ver Jesus em nenhum dos seus ensinos, das suas discussões com os religiosos da época, dando aquela famosa, que a gente pode falar aqui, né, uma carteirada divina. Você sabe com o que você está falando? Na verdade, ele até diz, se vocês soubessem, ele diz para a mulher samaritana, se você soubesse quem é que fala contigo, você lhe pediria e ele te daria água viva. A posição de Jesus, mesmo sendo Deus, ele se coloca numa posição de servo. O texto vai dizer isso, ele é reconhecido em figura humana, e ele assume a forma de servo, reconhecido em figura humana, ele se humilha, torna-se obediente até a morte e morte de cruz. Nos evangelhos, Jesus vai dizer, o Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para servir. Quando nós pensamos essas falas de Jesus, a gente pode, talvez a gente que não conheça um pouco mais a doutrina da encarnação, a gente pense, mas é que Jesus foi um bom homem. Não.
o processo de Jesus tornar-se homem, o processo de Jesus encarnar e nascer como um bebê e depois se desenvolver até ser um homem maduro e enfrentar tudo aquilo que ele enfrentou, é um processo de humilhação. O próprio Deus encarnando passa por um processo de humilhação, porque em nenhuma religião o Deus das religiões se tornam como um deles, como um da sua criação. Esse processo é tão difícil que os judeus que à época estudavam a vinda do Messias têm muita dificuldade de compreender quando Jesus está falando. O próprio inimigo, Satanás, quando vai ao confronto muitas vezes com Jesus, ou quando vai ao encontro, ele diz: o que temos nós contigo? Eles não compreendem, nem o inferno compreende o processo de encarnação, esse processo de humilhação pelo qual Jesus passa, ou pelo qual a divindade, né, o Deus passa até encarnar. E é isso que o apóstolo Paulo diz. Quando você for pensar nas suas relações, quando você for pensar nos conflitos interpessoais que você tem no dia a dia, ele diz: olhe para Jesus. Pense no processo de humilhação que Deus enfrentou. Ele sendo Deus, ele não usurpou, ou não teve isso como alguma coisa a se apegar. Mas ele assume as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos pecados, assume a nossa humanidade. É tão bonito isso, que o autor aos Hebreus vai dizer que por isso nós temos um sumo sacerdote, a quem nós podemos recorrer e que de fato pode interceder por nós, porque ele experimentou em todas as dimensões o que é ser humano. Quais são as limitações de um ser humano? Quais são as tentações pelas quais um ser humano passa? Ele diz: por isso ele é um sacerdote que se compadece de nós, porque ele sabe o que é padecer, ele sabe o que é sofrimento, e mesmo ele sendo Deus, ele passa por um processo de humilhação. Lembremos que quando Jesus foi preso, e Judas veio com aquela turma toda para prender Jesus, o apóstolo Pedro puxa da espada e tenta cortar a orelha de Malco, do servo do sumo sacerdote, porque queria defender Jesus. Falou assim: calma, opa, não é por aí. Nós lembremos também que 2 dos discípulos de Jesus foram a uma aldeia pregar o evangelho, anunciar a vinda do Messias, e eles não quiseram ouvir, e eles voltam revoltados e dizem para Jesus assim: você não quer pedir que venha fogo do céu sobre aquela aldeia? Uma aldeia dos samaritanos, né? Que é muito interessante esse texto, porque aqueles 2 discípulos eram judeus, e eles pedem, não somente porque eles não quiseram ouvir, porque eles eram samaritanos, os judeus não se davam com os samaritanos, né? É muito mais fácil você pedir que venha fogo do céu sobre alguém que você considera inimigo. Jesus diz: vocês não sabem a quem vocês pertencem, de que reino vocês são? O Filho do Homem veio para dar vida pelos seus. Esse processo, esse caminho, é o caminho que eu e você temos. É a proposta oferecida por meio do exemplo, da vida, da realidade do Filho de Deus, que se torna homem, que se humilha, que é reconhecido em figura humana, que é servo. O servo, e que servo é esse? Não é qualquer servo. Quando Filipenses diz aqui que ele assume a forma de servo, nós precisamos pensar que no imaginário ou na construção da profecia do Antigo Testamento para os judeus, a figura do servo está relatada em Isaías, principalmente no capítulo 43, ou 53, mas 52 também, 51, 42, é a figura do servo sofredor. Capítulo 53 de Isaías vai falar do servo sofredor, e eu queria abrir com você lá, que você acompanhasse comigo a leitura de Isaías, capítulo 53, é a profecia messiânica, que fala desse servo sofredor, quais eram as suas características. Desde o capítulo 42, Isaías vem falando sobre ele, e ele diz, né, no capítulo 53 de Isaías, versículo 3, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer,
E como um de quem os homens esconde o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E aí, versículo 7, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Essa é a figura do servo que se tem. Quando Paulo está falando que ele foi reconhecido como servo, que ele tornou-se, assumiu a forma de servo, é esse servo sofredor que o nosso Senhor Jesus assume. E se nós pensarmos no relato da prisão de Jesus até a sua crucificação, vocês vão ver que foram feitos os maiores impropérios, as maiores provocações, as maiores afrontas, além do sofrimento físico, o sofrimento psicológico que Jesus sofre. Por isso ele diz que ele foi oprimido e humilhado, Isaías vai dizer. E Jesus, Deus feito homem, assume esta posição de servo. E Paulo chama os filipenses a dizer assim: tenham em vós o sentimento que houve em Cristo. Nesse Cristo, que assume esse servo sofredor, e que vai à cruz, olhando nos olhos dos seus algozes, dos seus acusadores, que o acusam injustamente, daqueles que o condenam justamente, desde Pôncio Pilatos, até o sumo sacerdote Anás e Caifás, o próprio Herodes, e todos os que o abandonaram. Ele percorre o caminho da humilhação, desde o processo da encarnação, até a crucificação, sem abrir a sua boca. Quando o questionam na cruz e alguém diz: se és o Filho de Deus, desce da cruz, desce daí, prova que és. Quantas vezes Jesus foi tentado a provar que ele era? E qual é muitas vezes o nosso sofrimento e a nossa angústia? É justamente essa questão da nossa identidade, porque nós queremos provar que somos. E muitas vezes fazemos isso nos enchendo de coisas, de bens, de títulos. Não é só uma forma de nós, muitas vezes o caminho acadêmico não é uma forma de nos desenvolvermos intelectualmente e sermos de alguma forma uma dádiva ao mundo, mas é uma forma de oprimir pessoas e de mostrar que nós conhecemos, ou que nós possuímos. Nós somos o que possuímos, por isso vivemos num mundo que tanto apela ao consumismo, ao consumo desenfreado, porque ter as coisas nos dá identidade. E qual é a identidade de Jesus? É de servo sofredor. Qual é a identidade da igreja? A igreja, esse corpo de Cristo, essa comunidade redimida, ela não demonstra poder por sua capacidade de manipular o cenário político, por sua capacidade de manipular talvez o cenário econômico, por sua influência nas áreas políticas, no sentido de manipular os poderes em favor, muitas vezes, nem do reino de Deus, mas de causa própria, institucional. A igreja não demonstra poder por isso. A igreja demonstra poder na sua capacidade de servir aqueles que lhe odeiam. A nossa demonstração de poder está no fato de nós servirmos aqueles que nos rejeitam, servirmos aqueles que nos perseguem, amarmos aqueles que se levantam contra nós. Isso é poder. Isso é o poder que Jesus escolheu. Jesus abre mão do seu poder. Esvazia-se da sua glória, como aqui vai dizer. O texto vai dizer. Para servir aqueles que lhes rejeitaram. Quando eu e você sofremos algum tipo de afronta, de desafio, de questionamento, quando nos questionam, quando põem à prova aquilo que nós somos, como que nós reagimos? Agora nós vivemos num cenário muito difícil, onde toda hora nós somos colocados à prova.
E aí eu já vi muitos pastores aí, midiáticos, irem à TV, berrarem, gritarem. Dizendo, aqui não está mexendo com ninguém bobo, não. Veja, não estou dizendo aqui que ser um servo, colocar-se na posição de servo, é abrir mão dos seus direitos legais. O apóstolo Paulo, lá em Atos dos Apóstolos, reivindica o seu direito de ser cidadão romano e ter direito à defesa. Estou dizendo isso. É mais profunda a ideia. Porque o apóstolo Paulo vai dizer assim, quando vocês pensarem nos seus partidos, né, ou naquilo que lhe é melhor, na sua vanglória, quando vocês agirem assim, não por humildade, olhem para o exemplo do servo sofredor, que enfrentou a fúria dos seus algozes e morreu por eles, sem abrir a boca, como ovelha muda que foi levada ao matadouro. Não tinha formosura, não tinha beleza. A igreja é uma igreja que, de alguma forma, ela é sofredora porque ela segue o exemplo do seu mestre e do seu Senhor. Assim como cada um de nós somos chamados. Sabe qual é o nosso maior poder? Sabe onde o nosso maior poder é demonstrado? Quando nós fazemos como Jesus. Temos a toalha, a água e a bacia, para servir aqueles, lavar os pés daqueles que vão nos abandonar, lavar os pés daqueles que vão dar de ombros para nós, lavar os pés daqueles que muitas vezes no momento de maior dificuldade vão nos deixar. Foi assim que o nosso Senhor fez. É assim que Ele faz quando a palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e são elas mesmas as causas de não sermos consumidos. Quando muitas vezes eu e você, seja na nossa fala, nossa forma de agir, no nosso comportamento, nas nossas relações, nós negamos a verdade de Jesus e Ele mais uma vez nos dá a oportunidade de nos arrependermos. Não desiste de nós apesar de nós. Como nós desistimos facilmente das pessoas. E por isso nós experimentamos tristeza e não alegria. Porque a alegria não está no fato de tudo dar certo, mas a alegria está na convicção de que estamos fazendo a coisa certa para a pessoa certa, que é Jesus Cristo. Por que nós nos decepcionamos com as pessoas? Porque criamos falsas expectativas sobre elas, que elas não podem suprir, ao invés de nos colocarmos no lugar de servir as pessoas e amá-las de forma incondicional, não importando o que elas podem nos dar. Aí eu e você podemos pensar, mas é muito difícil esse caminho. Pois é, por isso, a Bíblia diz que Jesus deixou o Espírito Santo e a sua palavra. É Ele, é a sua palavra e o poder do seu Espírito Santo que vai moldando o nosso caráter, até que nós parecemos com Jesus. Por isso, dominicalmente, aos nossos encontros, na nossa vida devocional, nós somos confrontados pela palavra a fim de que o nosso coração seja transformado e nós sejamos cada vez mais parecidos com o nosso Senhor, cujo título é servo sofredor. Esse é o poder que a igreja tem. Esse é o poder que Deus deixou para nós. E eu quero dizer aqui a vocês, com toda a convicção do meu coração, que em nenhuma outra comunidade, senão na igreja de Cristo, esse poder é possível ser demonstrado. O poder de servir aqueles que nos oprimem e nos humilham. Quando o mundo ver isso, e veja bem, por isso o apóstolo Paulo vai falar sobre alegria. Não é fazendo isso dizendo, nossa, mas a minha vida é terrível, nossa, mas seguir essa fé é complicado. Não, nós fazemos isso com alegria, porque o Espírito Santo produz em nós a convicção de que nós estamos fazendo aquilo que agrada a Deus. Isso produz em nós alegria. Por isso, somos estranhos. Por isso, muitas vezes, seremos mal compreendidos. Não por levantarmos bandeira, seja ela qual for. Não porque nós temos capacidade, porque nós somos 30%, 40% talvez dos brasileiros, temos capacidade de manipular o resultado de uma eleição. E não é que, às vezes, não é nem uma escolha individual, é uma manobra mesmo feita por aqueles que interessam. Não é isso. Mas essa alegria e essa convicção é fruto de que nós olhamos para o nosso Mestre e nos colocamos como Ele se colocou, a serviço daqueles que tanto odiaram a Ele, perseguiram e levaram Ele à cruz. E aí no versículo 10, eu estou encerrando, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Na verdade, esse processo todo de Jesus
volta novamente para Deus em glória. Assim como a nossa vida, ela não é uma vida que é vivida para si mesmo ou em busca de auto-reconhecimento. Ela é uma vida que vive intensamente como Jesus, um servo, e que o fruto dela é a glória de Deus e que as pessoas reconheçam que Ele é o Senhor, como diz aqui. Novamente, vou abrir para a gente finalizar e orar. Diz lá versículo 10 e 11, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. A nossa vida tem que ser uma vida vivida de tal maneira que as pessoas reconheçam que Jesus Cristo é o Senhor, e isso para a glória de Deus Pai. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, nós humildemente nos aproximamos da Tua palavra em quebrantamento, porque reconhecemos que o caminho proposto pelo Senhor é contrário ao caminho do nosso coração, da nossa identidade, da nossa natureza caída. Nós queremos viver para nós mesmos, nós queremos fortalecer a nossa identidade caída, nós buscamos muitas vezes vanglória, e o chamado do Senhor é para que nós tenhamos como modelo a vida do Senhor Jesus Cristo, que sendo Deus não teve por usurpação, não se apegou a isso, mas Ele faz um processo de descida e de humilhação e vai até a cruz a fim de que nós alcançássemos salvação. Por isso nós podemos ir até o Senhor pelo nome de Jesus. Ele nos abriu um novo e vivo caminho. Podemos encontrar perdão, descanso, alegria em Cristo Jesus. Podemos nos alegrar nele, podemos ter plena confiança nele. Estamos em suas mãos, mas também somos convidados a seguir os seus passos. Somos convidados a trilhar o mesmo caminho que ele trilhou. E sabemos que o fazemos não na força da nossa vontade, mas fazemos isso no poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo quem derruba os altares do nosso coração. É o Espírito Santo quem derruba os ídolos que construímos. E muitas vezes esses ídolos não são nem os ídolos as estátuas. São os ídolos construídos no nosso coração. E lá, muitas vezes, no altar do nosso coração, quem está lá presente somos nós mesmos. Mas o Senhor, por meio da Tua palavra e no poder do Espírito Santo, destrói esses ídolos a fim de que nós sigamos o caminho do nosso Senhor. E tenhamos nas mãos água, bacia e toalha para servir, para amar, para colocar a nossa vida à disposição do outro, do Senhor e do outro, do próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Ajuda-nos nesse caminho, como comunidade aqui na Granja Viana, que tenhamos esse mesmo Espírito do Senhor, esse mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que se esvaziou e assumiu esse lugar de servo e reconhecido em figura humana, foi levado até a cruz em humilhação, a fim de que aqueles que estão aqui à nossa volta ouçam não somente o nosso discurso, mas vejam as ações da nossa vida, o nosso comportamento e as nossas ações na vida e reconheçam Cristo Jesus. E todo joelho se dobre e toda língua confesse que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Oro por nossas vidas para que, sim, sejamos cheios do poder do Teu Espírito Santo, para testemunharmos nessa dimensão a verdade do Evangelho. E que o Senhor seja reconhecido e glorificado. Oramos, ó Deus, para que as nossas ações não sejam ações que busquem lançar luz sobre nós mesmos. Tem misericórdia de nós. Mas que todas as nossas ações, sejam elas quais forem, lance luz sobre a pessoa de Jesus Cristo, do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. E assim a nossa comunidade e a Tua igreja demonstre o verdadeiro poder. O poder de amar e de servir, como Jesus fez. No nome poderoso de Jesus é que eu oro. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe. Espero que você tenha uma semana abençoada. Queria deixar apenas um lembrete. Eu acho que vai aparecer em algum momento do nosso culto. Terça-feira nós lançamos o primeiro episódio do nosso IBGV Talk, que vai ser um programa de conversa e bate-papo,
15 minutos que teremos semanalmente nesse mês de março. Vamos começar o primeiro episódio falando um pouco sobre a história da nossa comunidade, para que você nos conheça um pouco mais, junto com o pastor Paulo e com o Thomas, nosso querido Thomas. E nas próximas semanas teremos sempre um tema relacionado à questão da mulher, já que vamos começar o mês de março, um mês para a nossa reflexão sobre o papel da mulher, a importância desse papel na nossa sociedade, na vida, o valor e tudo isso que nós vamos tratar. Então convido você a toda terça-feira às 19h30 participarem conosco. Eu ia falar mais alguma coisa, mas agora eu não lembro, não anotei. A gente fala durante a semana nos nossos encontros aí online. Deus abençoe você, proteja-se, use máscara, mantenha o distanciamento social. Estamos vivendo um período de crescente na contaminação e infelizmente no número de mortes, mas estamos firmes no Senhor. Tome cuidado, cuide da sua família. E eu queria terminar com a oração da bênção apostólica, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo seja sobre o povo de Deus reunido nesse culto aqui, sobre o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Deus abençoe, boa semana e até o nosso próximo encontro. O Evangelho responde às perguntas que as angústias da vida fazem. The deadly coronavirus outbreak in China is growing. La historia juzgarán las decisiones que cada quien toma. A cloroquina pode e deve ser usada desde o início. And things will get worse than they are right now. Estamos falando a um ser humano contemporâneo que vive as angústias do seu tempo. Por isso, a ideia de termos temas atuais com uma perspectiva bíblica, na tentativa de responder a essas perguntas contemporâneas. Isso faz parte do nosso desejo de fazer a missão, que é levar a mensagem do Evangelho. A gente conseguir alcançar mais pessoas, não só pelo culto ou pelos posts nas redes sociais, mas por alguma coisa que possa conectar com elas e fazer alguma diferença. A igreja local tem que ser luz. Luz para seus membros, tem que ser luz para a comunidade, tem que servir a comunidade, servir tanto em Jerusalém como Judéia, Samaria, até os confins da terra. Se ela não servir, ela vai morrer. Nós devemos nos tornar mais parecidos com Jesus. Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o nosso IBGV Talk, um programa de conversa sincera, honesta e com respaldo bíblico.